Meus queridos irmãos, muito boa tarde na gloriosa paz do Senhor. Eu desejo meditar um pouco aqui na palavra de Deus, no livro do Apocalipse, capítulo 12. O Apocalipse é o livro da revelação. Louvado o nome do Senhor. Capítulo 1 fala da qualidade do poder do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2 e 3 fala sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, que seria também uma representação de 7 tempos, os quais a igreja estaria nesse tempo. E esse tempo é o tempo da graça, louvado seja Deus. Nós estamos no tempo da última igreja, que é a igreja de Laodiceia. E dentro desta igreja de Laodiceia está a fiel igreja, que é a igreja de Filadélfia. No capítulo 4 está falando sobre o arrebatamento da igreja. No capítulo 5 e 6 é como uma moeda, fala de 2 lados. O dia de Cristo e o dia do Senhor. O dia de Cristo é o dia que nós, igreja, estamos aguardando, que é o dia do arrebatamento. O dia do Senhor é o dia da grande tribulação, da perseguição atroz que vai se aplacar neste mundo. O capítulo 6 é a abertura dos selos. O primeiro selo está falando exatamente sobre uma nova paz que vai entrar no mundo, uma nova religião, uma nova ordem mundial. O mundo está clamando e aclamando por um líder. As bases da nova ordem mundial já está sendo formada em toda a Terra. Os governos estão, depois dessa pandemia, certamente vão ficar desestabilizados, com muitos desempregos, a sua economia afetada. E na Bíblia Sagrada está falando sobre o surgimento do grande dragão. O grande dragão, na profecia bíblica, seria um grande acontecimento para o último tempo. E acredito eu que esse grande dragão que vai se levantar no fim dos tempos é a China. Queridos, nós vemos que este mal surgiu lá. E em tempo recorde eles se recuperaram. E agora estão mostrando até raves entre uma juventude chinesa, rave grande, e todo mundo tomou conhecimento. Eles estão fazendo festa. Enquanto eles estão fazendo festa, uma multidão de nações ainda está enclausurada por causa deste mal. Mas vemos aqui no livro 6, no capítulo 6 do Apocalipse, que é a abertura dos selos, as atrocidades. Isto vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Porque assim que a igreja for arrebatada, o mundo ficará desestruturado, principalmente na área política. Vai ter, então, uma reunião de 1 hora, vai ser convocado, não sei se pela ONU ou por outras nações, mas a Bíblia diz, está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 12, que vai haver uma reunião de urgência, de emergência, de 1 hora. E nessa reunião eles vão estabelecer um líder. E é o cumprimento bíblico da profecia. Esse líder é o homem do pecado iníquo, o homem da perdição. É exatamente o homem que o mundo inteiro está aclamando e esperando para a solução financeira do mundo todo. Isso tudo é bíblico, vai acontecer. Nós, como igreja de Cristo, não estamos aguardando o anticristo, não, de maneira nenhuma. Nós estamos aguardando Jesus Cristo, louvado seja Deus. Há uma grande multidão de irmãos que estão preocupados com essa questão aí do chip, com a questão da marca da besta. Podemos até estudar e analisar, mas não será para nós, queridos. O chip será imposto, sim, a marca da besta ou o nome da besta, porque no livro do Apocalipse está falando que será o número, o sinal ou o nome. Mas tudo isso vai acontecer em larga escala 3 anos e meio depois
do arrebatamento da igreja. Então, queridos, nós, servos e servas de Deus, estamos aguardando Jesus Cristo, não o anticristo. Louvado seja Deus. Do capítulo 6 em diante começará as atrocidades na terra. No capítulo 7 nós vemos que vai ser assinalado 12.000 de cada tribo dos judeus. Esses 12.000 de cada tribo dos judeus serão assinalados por Deus depois que a igreja for arrebatada. Porque Jesus Cristo disse no livro de Mateus, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Não é o evangelho da graça que vai se complementar no mundo todo. O evangelho da graça está sendo pregado no tempo da igreja. E o tempo da graça da igreja está para se fechar. Porque está escrito lá para a igreja fiel, como guardaste a palavra da minha paciência, está escrito no livro do Apocalipse. Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre toda a terra, para tentar todos os habitantes da terra. Esta hora da tentação é uma alusão aos 7 anos de tribulação que se aplacará sobre o mundo. E a tribulação não é para a igreja fiel de Cristo. No livro de Daniel, o anjo disse para Daniel que 70 semanas seria estabelecida para o teu povo e para a tua santidade. Nós vemos que essas 70 semanas são semanas de ano. Já aconteceram 69 semanas, falta uma. E esta uma semana é exclusivamente para Israel e para os que ficarem nesta terra. E quem é que vai ficar nesta terra? Não é a igreja de Filadélfia, mas sim a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia foi aconselhada por Jesus Cristo a ter o temor, a guardar o temor, mas Jesus Cristo viu no coração do seu líder o orgulho, a soberba, e Jesus Cristo disse: eu aconselho que compre de mim ouro provado no fogo, e vestes para que te vista, e colírio para que veja. É um conselho que o Senhor Jesus Cristo deu. E ele ainda disse o seguinte: porque és frio, porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Oxalá se foras frio ou quente, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Esta igreja foi alertada por Jesus Cristo, só que eles não se converteram, porque já estava soberbo, orgulho no coração. E o soberbo e o orgulho dizia no coração do líder desta igreja: eu sou rico, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. É exatamente o que acontece na maioria das lideranças do nosso tempo, que a riqueza está aos seus pés. A imprensa, aviões, a riqueza, uma teologia da prosperidade minou na nossa nação e perverteu boa parte da igreja fiel de Cristo. E essa teologia da prosperidade está no mundo todo. Queridos irmãos, no capítulo 8 está falando sobre a abertura de 7 selos. De 7 selos. Aliás, a abertura do 7º selo, do último dos selos. No capítulo 9 está falando das trombetas. 7 trombetas também, trombetas de juízo, seria estabelecida sobre o Israel e sobre toda a terra. E nós vemos aqui uma das coisas que deixa muitas pessoas intrigadas, é a palavra do Apocalipse, capítulo 12, que está falando o seguinte: a mulher e o dragão. Isso tem trazido confusão na cabeça de muita gente. Muitos líderes estão dizendo, afirmando que a mulher aqui é a igreja. Mas note uma coisa, a mulher aqui estava grávida. A igreja é virgem, é pura. A mulher e o dragão. E viu-se um grande sinal nos céus, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça.
Esta mulher é Israel. A coroa de 12 estrelas são os bisnetos de Abraão, os 12 bisnetos de Abraão, que deixaram um grande legado para o mundo todo. E esta mulher estava grávida com dores de parto e gritava com ânsia de dar à luz. Essa mulher está grávida, é Israel. O princípio de dor está para chegar. O princípio de dor não é para a igreja, e sim para Israel. E o princípio de dor vai chegar no momento em que a igreja for arrebatada. Entrará para Israel o princípio de dor. A princípio, eles vão estar guardados e protegidos pelo anticristo. Mas sorrateiramente as coisas estarão acontecendo. Porque assim que a igreja for arrebatada, logo, logo, talvez meses depois, estourará a guerra de Ezequiel 38. Deus vai guardar o povo de Israel. A Bíblia diz em Ezequiel 39 que os soldados das nações do norte, certamente a Rússia, a Turquia, Síria, Líbano, Irã e outras nações, vão ser abatidos no deserto de Israel. Na profecia bíblica está dizendo que Israel, durante 7 meses, estarão enterrando cadáveres de soldados. E durante 7 anos eles estarão usufruindo os despojos de guerra que foi deixado por essas nações. Isso é bíblico. Agora, sobre a mulher aqui, queridos, que estava grávida, está falando exclusivamente sobre Israel. No 3, e viu-se outro sinal no céu. Eis que um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Quando se fala nesse dragão, está falando exatamente de uma ordem mundial do anticristo. Nós vemos na profecia bíblica, meus queridos irmãos, que Israel sempre teve inimigos. Sempre teve inimigos. Um dos seus primeiros inimigos foi o Egito. O segundo dos seus inimigos foi a Síria. O terceiro, Babilônia. O quarto, os medos e persas. O quinto, a Grécia. O sexto, Roma. E no fim dos tempos se levantaria o dragão, que seria o 7º inimigo de Israel. E pelo que eu entendo, esse dragão é a China, que está se levantando nesse tempo. Vemos as coisas diante dos nossos olhos acontecendo. Eu não quero falar muito para o vídeo não ficar muito longo, mas é apenas uma pequena pincelada para nos dar curiosidade de saber dessas coisas. Jesus Cristo está para arrebatar a sua igreja, porque nós estamos vendo diariamente o dragão se levantando. E o dragão atacará diretamente a Israel. Só que antes que isso aconteça, Jesus Cristo arrebatará a sua igreja, queridos. Que Deus vos abençoe poderosamente.